Aqui na Folha News, estamos recebendo hoje o Dr. João Vicente Barreto da Costa, presidente do Diretório Municipal do PDT de Lagoa Vermelha. Nós agradecemos muito a sua gentileza de estar aqui para conversarmos um pouco sobre as atividades do PDT de Lagoa Vermelha, principalmente pós-eleição municipal. Muito obrigado, doutor João Vicente. Muito obrigado, doutor Aldir, muito obrigado aos espectadores da Folha News. É uma alegria poder estar aqui, participar desse programa tão destacado na nossa comunidade e um programa capitaneado por uma ilustre personagem do nosso jornalismo lagoense. Muito obrigado. Doutor João Vicente, passado o período eleitoral, o PDT tem se reunido a fim de promover uma renovação, digamos assim, nos quadros partidários. Como é que está este trabalho? Olha, doutor Aldir, nós temos, a partir do pleito municipal, nós viemos mantendo reuniões, já tivemos 3 reuniões do nosso diretório, buscando promover um debate interno dentro do partido, né, para que a gente faça uma renovação partidária. Ou seja, nós temos um entendimento que a nossa missão, a nossa obrigação perante o partido já está cumprida, nós já dedicamos um bom período ali à executiva do partido e entendemos que agora nós devemos fazer uma mudança e uma alternância ali, mudar a questão da presidência e da executiva do partido. Então, estamos fazendo esses encaminhamentos, né, junto aos companheiros do diretório, aos companheiros filiados, ouvindo, né, fazendo contatos, conversando com os companheiros para que a gente encontre um caminho de construção aí de um novo rumo para o partido. Nestas reuniões que o senhor realizou, o PDT chegou a fazer uma avaliação da atuação do partido nos últimos anos, depois de 16 anos sendo governo, 3 insucessos seguidos. Tem alguma avaliação nesse sentido, doutor João Vicente, dos motivos Bom, pelos quais houve essa queda partidária sim, nas 3 últimas eleições? meio que natural, né, doutor Alvire? Tem uma questão também que, depois de um período longo de estar no poder, haja um desgaste eleitoral, né, pelo partido. Mas o que nós temos que procurar trabalhar é de que o PDT tem historicamente um projeto e um cuidado, especialmente com algumas áreas da administração pública, né? E que nós temos que fazer o trabalho junto à comunidade para que a comunidade perceba a importância disso, né? Ou seja, de que uma educação de qualidade, de que um serviço público de investimentos de qualidade, que gere emprego, que gere desenvolvimento, são importantíssimos. E o partido talvez precise se reconectar, não tenha conseguido se conectar da forma adequada com a comunidade para levar essa mensagem, né? Então, é um trabalho a ser feito para frente também, de continuar essa busca de reformulação, né, de estratégia para os próximos pleitos, né? Esta renovação que o senhor fala é apenas na administração do partido ou pretende adquirir novas lideranças para fortalecimento Eu, do PDT? a princípio, na administração do partido, né? Quer dizer, uma mudança na executiva do partido como um todo. Para que essa futura executiva do partido venha a abrir esse trabalho aí de busca de novas lideranças, de renovação, que sempre é importante, né? Para a gente mudar, buscar pessoas. Acho que a política precisa cada vez mais de que os jovens participem, né? E o PDT nisso tem, apesar de ter tido lideranças jovens participando, mas ele precisa aumentar essa busca, da juventude, do envolvimento da juventude na participação, né? Também a importância de você trabalhar pela construção de um projeto, de um programa, para que Lagoa Vermelha efetivamente consiga alcançar o destaque que todos nós desejamos, né? O destaque que a gente fala, que a gente se refere, é na questão dos serviços públicos efetivos, né? Quer dizer, nós precisamos avançar muito na questão da educação, na questão da saúde, né? São pontos assim que deixam a desejar no nosso município e não é de hoje.
Então, a gente precisa construir projetos para colocar alternativas efetivas para a nossa população. E como o Dr. João Vicente pretende desenvolver esse trabalho para que essa nova missão do partido chegue aos ouvidos de quem está governando para que haja a mudança aos olhos do PDT? Assim, porque a gente, por exemplo, se nós formos tratar da questão da educação especificamente, nós temos modelos de Porque às grande. vezes não basta criticar, né, doutor João Não, Vicente? não, Teria que também exato, apresentar apresentar projetos. projetos, né? Nós temos modelos e nós, durante toda a nossa construção pré-campanha e durante a campanha mesmo, mas a gente chegou a fazer contatos com municípios do Brasil que são modelos de educação, né, com secretários de educação de municípios importantes aí no contexto nacional, do município de Sobral, mais especificamente, né, que é uma referência mundial na educação. E porque eu acho que a gente não precisa inventar essa roda de como fazer esse grande avanço na educação em Lagoa Vermelha, porque o nosso futuro, o futuro da nossa sociedade lagoense depende disso. A prosperidade que a gente deseja depende que as nossas crianças tenham acesso a serviços de educação de qualidade. Não vai ser de outra forma que nós vamos conseguir isso ali na frente, né? Na sua Então, avaliação, então, a educação administrada nos últimos governos é, não é, atingiu os objetivos, sem não dúvida. houve crescimento. Sem dúvida, eu acho que É, se houve o crescimento, sempre há aquele crescimento que a gente fala que é um crescimento vegetativo, mas quando você compara com um avançar mais, um né? avançar mais exato, o senhor olha, por exemplo, o IDEB desses municípios de Sobral e de outros tantos que temos pelo Brasil afora, eles já estão lá, né, com o IDEB de nível 8 ou 9 lá para cima, né? Quer dizer, então, enquanto a gente aqui engatinha ainda em 5,5, 5,6, sabe, é precário ainda, né? A gente tem que considerar precário. E enquanto a gente não conseguir olhar isso como uma realidade que precisa ser mudada, não é só ficar colocando defeito e achando culpados. Não é essa a questão. A questão é você olhar para essa realidade e ver e perceber que ela precisa ser transformada. E ela só vai ser transformada se houver políticas para isso, né? E as políticas públicas que funcionaram nesse campo estão aí pelo Brasil afora. Quer dizer, esse município de Sobral, por exemplo, que é referência mundial na educação, fez lá uma revolução no seu sistema educacional que acabou contaminando o estado do Ceará inteiro, que hoje é uma grande referência nacional no campo da educação. Então, eu acho que a gente pode fazer a nossa parte aqui, a nível local, né? Procurar fazer essa transformação, né? O PDT vai levar algum projeto ao executivo ou vai Não, simplesmente aí fazer avaliações e comentar e criticar, enfim, né? eu acho que os projetos têm sido o fórum para esses debates sobre a questão de projetos é a nossa Câmara Municipal de Vereadores, Sim. né? Com certeza. Então, por exemplo, começa pela questão do piso dos professores, né? Que é crucial que seja respeitada e adotada essa política pública, né? Importante que o município pague efetivamente o piso nacional para os professores. Mas entre tantas outras coisas, tem uma requalificação, tem uma gestão profissional, uma gestão escolar profissional que é necessária, tem tantas outras questões que são importantíssimas e que já fizeram parte dos nossos programas de governo que a gente apresentou para a comunidade lagoense, né? Então, o fórum adequado é a Câmara de Vereadores, e eu acho que lá os nossos vereadores, Ranieri e Ariovaldo, vêm fazendo a defesa dessas questões, né, importantes para a mudança. Há um entrosamento entre a direção partidária e a bancada do PTD para o encaminhamento dessas questões no legislativo, doutor Sim, João sim, Vicente? sim, sim, sim. A gente teve muitas conversas com os companheiros vereadores, né? Por causa da questão essa do foco nas questões locais, que a gente entende que são primordiais no debate, né? Para o nosso município, é isso que importa para nós aqui em Lagoa Vermelha, o resto não vai ser decidido aqui, né? Não é decidido aqui. Então, há essa sintonia, assim, com os nossos vereadores. E outras questões, além da educação. É, Temos aí a questão histórica, né?
do nosso hospital, né, que precisa também, já houve tentativas de criação de movimentos, né, para que se criasse uma associação aqui em Lagoa Vermelha, já teve o início disso. Infelizmente, lhe digo que infelizmente não logrou êxito, porque deveria, é uma coisa importante, né, a gente vê os modelos desse campo aí na região funcionando, né, o modelo de Itapejara, o modelo de Sananduva, são dois modelos que trabalham na questão da saúde hospitalar, que trabalham com associações locais, né, que congregam lá 300, 400, 500 pessoas associadas e que têm funcionado assim de forma exemplar na nossa região, né, a saúde hospitalar, a saúde curativa, né. Então, acho que Lagoa se vai encontrar uma outra fórmula de dar mais eficácia e mais eficiência ao atendimento hospitalar, eu não sei se tem essa fórmula. Mas a fórmula que os vizinhos encontraram foi essa. E está funcionando. Pois é, houve a fundação de uma associação, né? Sim. Mas ela não evoluiu, não ganhou corpo e, ao que parece, ela está até desativada. Eu não sei se a intenção do PDT é fazer com que seja mobilizada a sociedade de Lagoa Vermelha para encontrar uma solução para o hospital, ou fica só com o executivo? Porque nos parece que nos outros municípios houve uma união de todos os segmentos da sociedade e não só do executivo. Mas a princípio, né, doutor Aldir, o senhor sabe que quem tem que promover essa união e essa mobilização de todos os partidos, de todas as entidades, é o executivo municipal, porque ele é o responsável por gerir essa questão a nível local, né? Então cabe a ele tomar a ação para isso, né? Tomar a iniciativa, chamar as entidades, chamar os partidos políticos, chamar as mais diversas instâncias do Pois é, mas, município e doutor, forças. aí o senhor deixa Não é? o seu partido numa situação, digamos assim, sem dar muitas justificativas, porque ficou 16 anos no poder e não conseguiu fazer isso. Aquilo que tem que ser dito, não fez. Mas a fórmula encontrada há 10, 15 anos por esses outros municípios foi essa. Sim, E, e já fazem 10 anos que o PDT não está mais na administração, né? sim. Então, e esses municípios, nesse período, encontraram esse caminho dessas associações aí que passaram a funcionar de forma efetiva. E eu acho que isso não quer dizer que Lagoa Vermelha tenha que agora permanecer, né? Porque ficou lá para trás sem resolver essa questão da forma efetiva, vamos permanecer mais 20, 30 anos desse jeito? Acho que não. Acho que a gente tem que buscar, quer dizer, já se passaram 10 anos de Sim. outro partido no poder, né? Sem uma solução, permanece do mesmo jeito. Então, eu acho que não, e não é procurar culpados, volto a dizer, também nesse campo, porque senão, né, nós não vamos conseguir construir. Nós temos que procurar soluções, Alguns segmentos soluções que da tenham nossa funcionado. sociedade criticam a própria sociedade que não é unida, né? Participativa e Não é unida, né? participativa, não procura realmente ter um empenho forte para resolver as nossas questões comunitárias, né? Há essa deficiência, inclusive aquele trabalho realizado pela UPF, o Planeja Lagoa, lá em 2015, né? O senhor Uhum. participou, eu também participei ativamente daquele projeto. No diagnóstico que a UPF realizou, ela constatou essa deficiência da nossa comunidade, ou seja, a falta de participação, a falta de comprometimento das pessoas com as entidades e das entidades com o conjunto do município. E como sair desta situação? Quem é que vai Doutor Aldir, liderar? a varinha de condão para bater nisso, eu acho que é um pouco assim, a gente tem que tentar algumas coisas. Vamos precisar da inteligência de quem está com a responsabilidade de gerir. Eu acho que tem que ter buscar, ter como meta isso, né? Quer dizer, é uma prioridade, é uma meta. Vamos criar uma mobilização das entidades do nosso município, fortalecer, porque muitas vezes eu acho que as entidades não se envolvem porque elas participam, mas quando chega na hora de tomar a decisão, talvez elas não sejam ouvidas da forma adequada. Eu não acredito que as nossas entidades do município não desejem um serviço hospitalar
de qualidade e efetivo para a nossa comunidade. Porque se eu, o senhor, o empresário, o trabalhador cortar um dedo, quebrar uma perna ali, nós vamos fazer o quê? Vamos ali na porta do hospital. É ali que nós vamos precisar do serviço. É esse serviço que vai ter que estar funcionando bem. Então, nós queremos que o hospital melhore, cresça, prospere e nos forneça um bom serviço. Para isso, todo mundo tem que se envolver, né? Pelo menos foi a forma encontrada pelos municípios vizinhos aqui de Sananduva, Tapejara, Nova Prata, né? Foi essa aí. Outras questões, doutor João Assim, Vicente. por exemplo, nós estamos aí, doutor Alvir, na questão de ampliação da oferta de emprego, nós não podemos reclamar disso porque é uma questão nacional. O Rio Grande do Sul diz que há mais de 30 anos não tinha um nível de emprego como tem hoje, quer dizer, uma taxa de desemprego tão baixa. Então, Lagoa Vermelha tem oferta de emprego, mas nós não geramos oferta de vagas assim com industrialização, quer dizer, com geração de riqueza. Quantos lotes, quantas áreas foram ofertadas para que empresas se instalassem aqui, para que a gente fosse atrás e buscasse, né, para a gente gerar riqueza, gerar tributação, gerar imposto, gerar serviços e riqueza para a nossa comunidade. Eu acho que a área industrial de Lagoa Vermelha, a última que foi aberta aqui, deve ter sido há mais de 30 anos, né? Depois disso, houve essa dificuldade, houve o encaminhamento daquela área industrial que está ali e que agora parece que está finalmente sendo disponibilizado já, não sei se os lotes lá de forma, né, para que se instalem empresas, mas num período longo demais ficamos sem gerar uma oportunidade de abertura de uma porta de fábrica. E não há crescimento industrial que venha tão rápido. Às vezes, o, eu ouvi um comentário esses dias sobre esse projeto de essa grita que faz o presidente americano para que se reindustrialize o país, e vi uma análise de um empresário chinês que tem indústria na China e nos Estados Unidos, dizendo exatamente que as indústrias americanas não foram para a China porque simplesmente achavam a China um país belo. Eles foram para lá porque tinha uma mão de obra mais barata, uma possibilidade de produção mais barata, com um imposto menor, uma coisa que facilitaria a produção deles e a exportação. E foram para lá e geraram industrialização lá e geraram demandas de subprodutos para a sua indústria e a China cresceu e vai cruzar os Estados Unidos, segundo dizem, até 2035, 2050, o maior PIB do mundo. Então, não volta para trás, isso não volta mais. Então, assim, a gente tem que ter a questão de oportunidades, né? Quer dizer, nós precisamos, em Lagoa Vermelha, encontrar esses caminhos de oportunidades e que eles sejam fomentados e que a gente consiga embarcar nessas ondas de crescimento que existe de tempos em tempos, né? E o PDT vai trabalhar para isso, Sempre, visando a próxima essa área, sucessão municipal, né? essa área industrial que está sendo disponibilizado 10 anos depois, agora os terrenos, essa área industrial estava com o projeto dela simplesmente na beira do licenciamento ambiental, que faltavam detalhes lá para serem apurados. Em 2016, ela foi adquirida no governo do PTT, ela teve o início, foi inclusive a questão de estrutura de energia e coisa assim, teve início da abertura de ruas lá dentro e tal, e ficou parado por esse período de 10 anos, né? Quer dizer, ocioso, sem que tenha havido crescimento. Então, essas defesas do PDT, sempre a geração de emprego, sempre vai ser uma bandeira para o partido, né? É, agora, eu acredito, doutor Alduir, que Lagoa Vermelha deveria fazer um grande encontro, aparando as arestas políticas, aparando as arestas ideológicas, né? Para que ela sente em torno de uma mesa a comunidade, as lideranças e olhem para o seu futuro, sob pena de nós marcharmos aí nessa lentidão e nesse que, diante do crescimento de outros municípios, nós vamos ficando para trás cada vez mais. Se nós não despertarmos essa questão da mobilização, da participação, da união na busca de interesses.
né? Quer dizer, é preciso quebrar isso. Nós não podemos ficar ali na Câmara de Vereadores, os nossos vereadores, discutindo o Lula, o Bolsonaro, o isso, o aquilo. Lagoa Vermelha não vai ganhar. O que nós ganhamos com isso? Nada. Nós temos que ter o entendimento que nós precisamos. Acima disso, existe aqui uma comunidade, um município, que precisa que as suas lideranças olhem para o seu crescimento e para o seu futuro, com responsabilidade, com planejamento, com estratégia, com união de esforços. Chegou a véspera da eleição, vai disputar a eleição, ok? Mas passou a eleição, vamos olhar para o município como um todo. Todos nós fazemos parte dessa comunidade. Todos nós precisamos de segurança, todos nós precisamos que as pessoas, o comércio precisa que o operário ganhe bem, que o trabalhador ganhe bem, para que ele possa consumir no nosso comércio, né? Quer dizer, há uma integração, não adianta, não tem. A Folha precisa que as pessoas tenham boas rendas, enfim, para poderem consumir de forma efetiva o produto que a Folha produz, senão elas não vão conseguir ter esse acesso e consumir isso, né? Então, é assim como um todo o município, né? Na verdade, isso que o senhor está dizendo é realmente uma necessidade. E quem vai quebrar essa situação de hoje, essa dificuldade de união, não é? Como fazer isso? Quem vai liderar isso? A partir de quem para nós unir a nossa sociedade para o seu bem comum? Quem tem essa responsabilidade? Quem o senhor imagina que deva ter essa responsabilidade? Eu acho que quem tem a responsabilidade de promover isso é quem está no exercício, né, da direção do executivo, é o nosso prefeito. Ele poderia perfeitamente fazer isso, tomar essa iniciativa e fazer uma medida como essa e buscar um entendimento e buscar uma construção nova e diferente, né? Que seria muito importante para o município. Porque tenho certeza que todas as outras forças estão dispostas a fazer isso. Agora, é preciso e necessário se despir das suas, né, ideologias, se despir dos seus rancores, das suas raivas, que não constroem nada, que cada um tenha, né, e olhar para um objetivo comum. Do jeito que está a nossa atividade política nacional, né, radicalizada quase ao extremo, o senhor vê a possibilidade de uma união partidária aqui em Lagoa Vermelha com essa finalidade? Com uma meta específica e objetiva, claro que sim. Por que que não? Por que que não? Eu acho que não teria problema. E essa questão isso interessa a alguns atores da política nacional, esse radicalismo. Alguns atores da política nacional sobrevivem com esse radicalismo e desse radicalismo, né? E eu acho que há essa possibilidade, a partir de entidades responsáveis que possam, né, daqui a pouco capitanear uma mobilização nesse sentido, né, e fomentar isso internamente e dali para fora, né? O PDT já aceita Mas não, discutir. não tenho dúvida alguma, não tenho dúvida alguma que o PDT é um partido pronto para sentar na mesa para encontrar caminhos para a solução de qualquer problema que Lagoa Vermelha enfrente, para ajudar a resolver. Não tenho dúvida disso. Voltando especificamente ao PDT, o senhor pretende realizar um movimento, trazer novas pessoas, novas lideranças? O senhor acha que os jovens nossos assim têm interesse em atuar politicamente ou é um pouco difícil essa meta? É bem difícil, é bem difícil. Agora, o jovem também, isso está na educação. Eu acho que os nossos jovens pensam, eles refletem sobre as questões, eles não tenham dúvida disso. Mas a participação é que está lá na educação. Porque, embora outros meios hoje tornem a coisa um pouco mais. E essa própria divisão aí também fomenta isso, né? O radicalismo vem sendo fomentado na juventude, né? Mas a gente tem que tentar buscar caminhos de que fomentar para que os jovens encontrem o caminho da política, que a política feita por diálogo, é por conversa, é por tratativas, né? Não se faz política com ódio, com intolerância, né? A política e o crescimento dependem disso, né? Dependem da tolerância, dependem da capacidade de diálogo.
né? E eu acho que nós temos que fomentar a nossa juventude para que ela participe, né? Talvez seja um momento de menor participação da juventude na política. Mas isso pode mudar, isso a gente tem a expectativa que haja uma mudança, né? E nós do PDT temos essa deficiência, reconhecemos isso, né? Nós temos que fomentar isso para mudar essa questão de Os participação jovens dos jovens. terão espaços no PDT Com no certeza, comando. com certeza, com certeza. Doutor João Vicente, nosso espaço já está se esgotando. Eu gostaria de colocar a palavra à sua disposição para essas considerações finais. Bem, doutor Aldir, eu gostaria de dizer aos ouvintes do Folha News aqui, do podcast esse da Folha News, que é uma alegria, em primeiro lugar, estar participando aqui, dizer que a gente acredita no futuro, né? Que a gente tem a esperança, sempre temos que manter sempre a esperança como uma chama forte de que nós teremos a capacidade de construir essas mudanças necessárias, né, para a busca desses melhores caminhos para a nossa comunidade. Com a participação da juventude, uns vão saindo de cena e outros vão entrando. E que os que entrem em cena entrem com um espírito voltado cada vez mais para a participação coletiva, porque não haverá solução do problema coletivo se cada um simplesmente cuidar do seu próprio umbigo. É preciso que a gente tenha desprendimento, que a gente participe, que a gente se envolva, que o grande empresário se envolva, que o trabalhador se envolva, para que haja essa construção desse futuro que a gente almeja, né? E desejar a, ao seu programa aqui sempre sucesso. Muito obrigado ao doutor João Vicente Barreto da Costa, presidente do PDT de Lagoa Vermelha, que concedeu esta entrevista à Folha News.